Eclesiastes 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá, é o título. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Trabalho sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ele grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, vou orar aqui para a gente começar.
Pai eterno, soberano Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, quero agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos todos aqui, os irmãos, para podermos estudarmos a tua palavra, meditarmos a tua palavra. Dai-nos prudência, dai-nos sabedoria, dai-nos tatos, ó Pai, para podermos conversarmos aqui uns com os outros e meditar, Senhor, sobre o texto sagrado. Que nós possamos aplicar, Senhor amado, às nossas vidas aquilo que aprendemos aqui e que possamos buscar a sabedoria contida no teu texto sagrado, Senhor. Ilumina, nos fortalece, nos acampa os anjos ao nosso redor, abençoa aqueles que estão aqui presentes, Senhor amado, e abençoa aqueles que estarão entrando, aqueles que estarão ouvindo depois, Senhor. Se conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente lembra que os livros da Bíblia, né, eles não foram escritos inicialmente com capítulos e nem com versículos, né, eles foram escritos como uma carta. Então ele foi escrevendo, 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 e foi seguindo sequência de pensamento, né? Depois, no decorrer dos anos aí, alguém pegou todos aqueles escritos e falou assim, rapaz, eu acho que se a gente colocasse aqui um endereço, ficaria melhor para a gente poder estudar, né? Para a gente poder referenciar. Quando a pessoa fala, onde você leu? Ah, pô, li na carta, no pergaminho 3 na página 2 na linha 1, era muito complicado, né? Então eles fizeram como se fosse um endereço de residência, né? Separaram ali por ruas e números, né? Então, para que a gente pudesse ter uma facilidade maior de compreensão e de estudo dessa palavra. Então, o capítulo 8, que é até difícil falar nos livros poéticos de capítulos e versículos, né? Mas ele segue uma progressão, né? Nós estudamos lá que ele falava sobre liderança, né? Ele falava a respeito do rei, ele falava a respeito do comparativo com a liderança de Deus Pai, ele trazia uma informação a respeito é, dos projetos da vida, né? E de como nós nos devemos aproveitar o dia a dia, né? Porque as coisas são passageiras, porque a vida é curta, porque ela passa, e que a gente não deve focar só em uma coisa, né? Não só em poder ou em riqueza, mas existem outros aspectos da vida que a gente deve considerar. E aqui ele segue trazendo uma visão um pouco mais pessimista aqui nesse caso, né? Ele fala assim: ah, meu, o que acontece para quem tem fé, acontece para quem não tem, o que acontece para quem é rico, acontece para quem é pobre, o que acontece, né, com um, acontece com o outro, não tem diferença nenhuma. Então, qual que é a tua motivação para sair da cama? Perguntaria eu, né? Qual que é a tua motivação? Já que tudo acontece com todo mundo, né? Já que você vai trabalhar e vai ficar aqui, já que você vai estudar e vai ficar aqui, para que correr atrás, né? Você fala, ora, porque enquanto eu estou vivo, eu quero que a minha vida tenha significado, eu quero que a minha vida tenha sentido, porque eu quero deixar algo melhor para minha descendência, porque nós devemos ter projeto de vida, né? Senão você vai sentar debaixo de uma árvore e ficar ali então à toa porque você morre. Não tem sentido, né? Então Deus nos deu o dom da vida e nós devemos buscar dar um sentido para essa vida, né? Nós devemos ter projetos, a gente deve ter sonhos, a gente deve ter ambições, mas nós não devemos ser escravos desses projetos, desses sonhos e dessas ambições. Nós devemos construir um legado, né, de relacionamentos para que na nossa partida, mesmo que por poucas gerações, as pessoas possam sentir a nossa falta, né? Você teve uma vida de significado se alguém sentiu a sua falta, se alguém, né, em uma roda de conversa fala, puxa vida, aquele foi cedo demais, né? Essa pessoa está fazendo falta para nós, né? Significa que você deixou uma marca na vida de alguém. Então, quando o pregador, né, ele traz essa palavra, né, que tudo acontece igualmente a todos, parece que ele traz uma visão um pouco pessimista, né? Mas é, o final do capítulo, né? Ele se redime, a gente está se aproximando do clímax do texto, né? Mas essa visão pessimista, todos nós já passamos por ela em algum momento da vida, né? Em alguma situação, principalmente em situações de ingratidão, né? Você fala, cara, por que que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Né? Eu lembro que quando eu era mais novo, né? Eu casei ali com 20 anos, com 26 anos eu já tinha
os meus 3 filhos, e eles eram pequenos, né? E a gente não tinha uma condição muito. Não passava fome, mas também era uma condição, né, de sobrar, não é isso? E meu pai, uma vez, ele propôs, né? Ele chegou em mim e falou assim: Olha, você tem aqui o quintal, aqui no fundo de casa e tal, você não quer construir aqui, né? Aí eu me lembrei, né, que quando eu fui casar, né? Eu casei com 20 anos. Ele me chamou para conversa, ele não queria que eu casasse de jeito nenhum, queria que eu continuasse estudando, que eu continuasse buscando, que era muita responsabilidade, que era muito peso, mas eu precisava que ele assinasse, né? Aí ele olhou dentro do meu olho, né? Me falou assim: Você acha que você tem condição de casar? Aí eu olhei assim, né? Ele olhou dentro do meu olho assim, né? Sugou minha alma, né? Eu falei assim: Eu acho que eu tenho. Ele balançou a cabeça e falou assim: Então eu vou assinar, né? E aí aquilo me veio na mente, né? Eu falei assim: Puxa vida, né? Quando eu casei, ele me chamou, ele me exortou, ele me aconselhou. E agora ele tem a paz aqui no quintal dele, ele tem a paz nas coisas que ele fez, e eu me senti como se eu tivesse assumindo uma derrota, sabe? E aí eu fiz aquela oração silenciosa ali, eu falei: Pai, eu agradeço muito, agradeço de coração, mas eu não quero construir aqui não. Eu acredito que Deus vai me dar condição e eu vou buscar, eu vou correr atrás, mas eu agradeço, né? E foi isso que eu fiz, né? Não aceitei naquele momento, agradeci, lógico, porque embora a Bíblia ela diga, né, que você deve se ter ali a sua esposa e buscar o seu canto e você deve buscar o seu caminho, não estou aqui criticando quem constrói, né, junto da família, né? Não é o melhor pela lógica, né? Porque você constrói no terreno da família, depois você vai ter que dividir com os irmãos que caso você os tenha, né? Ou com alguém, porque você está construindo num terreno que não é seu e que tem outros herdeiros. Mas a necessidade nos obriga a fazer muitas coisas, né? Então não é uma crítica. Eu estou dizendo que do meu ponto de vista, naquele momento ali, eu tive uma decisão diferente para mim, né? E graças a Deus o Senhor abençoou, né? E aí eu comprei meu terreno, construí minha casa, depois acabei mudando. Mas naquele momento, isso que eu quero dizer, né? Naquele momento ali de prova, naquele momento de necessidade e tal, eu me lembrei de Deus, né? Porque Deus estava meu pai estava querendo me abençoar, né? Mas aí eu falei assim: Senhor, não, ele me perguntou, né? Eu tive orgulho ali, a bem da verdade, né? Eu falei: não, ele me perguntou. E eu falei que, não, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. E agora eu digo, ele me oferece aqui, né? Dá a impressão que de alguma forma Deus não abençoou, sabe? Então eu particularmente fiquei com aquele sentimento naquele momento. E falei, não, 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 né? E optei por um outro caminho. Em algum momento da vida, vocês podem ter passado não necessariamente por essa situação que eu passei, mas por outro momento, por outra situação, em que você foi confrontado e você falou assim, não, 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 eu vou enfrentar isso aqui, por esse caminho aqui, e não só por um orgulho, não só por uma vaidade ali, mas porque de alguma forma você lembrou de alguma promessa, você lembrou de alguma situação e você falou assim: não, eu não vou pegar o caminho mais fácil. Esse seria o caminho mais fácil, né? E seria, ele estava né, do ponto de vista dele, estava me abençoando ali, mas de alguma forma para mim não foi uma boa ideia. E se a gente só pensa nessa vida, se você só pensa no projeto dessa vida aqui, a gente pega o caminho mais fácil, a gente não luta muito, né? Você fala, pô, para que estudar então? Para que trabalhar tanto? Para que levantar de manhã? Ah, se tudo acaba, para quê? Para quê? Né? Você vai ficar deprimido aí, né? Vai ficar numa situação de angústia e tristeza, né? Mas se você tem um bom ânimo, né? Se você acorda de manhã e você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um negócio, você quer vê-lo prosperar, você corre atrás e você se prostra diante desse Deus e você ora e você busca, você vai ter dificuldade? Vai, como disse o pregador aqui. Quem não ora tem dificuldade, quem ora também tem dificuldade. Mas por cima de nós que temos esse temor do Senhor,
você tem um ajudador, você tem um auxiliador, você tem um Deus Pai, né? Que ele acaba suprindo todas as nossas necessidades, se nós tivermos paciência, se nós tivermos perseverança, se nós tivermos ali a confiança. Mas quantas vezes, né? Você saiu, né? No caso do Mário, que mora ali na chácara, né? Quantas vezes não saiu ali para sentar debaixo de um pé de pau e de repente chorar sozinho ali? Quantas vezes não saiu para andar no meio das trilhas ali e naquela angústia, como diz o pregador, como diz o salmista, naquela angústia clamei ao Senhor, né? E certeza que Eu ele queria, atendeu, né? queria te fazer uma pergunta. Se Manda. você se lembra, quando foi que nós vimos pela primeira vez? Eu e você? Sim? Quando nós fomos na chácara? Não. Quando nos vimos pela primeira vez, um ao outro? Aonde Acho que foi? foi na Renovo. Em que situação Na chácara, foi? na Renovo. Na Renault? Naquele bairro onde você morava lá. Sim. E estávamos fazendo o quê? Como foi o nosso primeiro contato? Parece que eu estava tocando um violão, a música do Matos Nascimento, e você se aproximou e sentou e ficou ouvindo. Daqui a pouco você começou a cantar junto, e ali eu fui apresentado a você. Não sei se eu já estava lá, ou se você veio depois, ou se eu cheguei depois. Eu sei que foi ali, naquele momento, que nós começamos a cantar juntos, sem nos conhecermos. E nunca mais nos deixamos, fizemos um laço muito promissor, um laço que Deus colocou no meu coração, que eu estivesse com você, que eu fosse te buscar, que eu fosse te levar, e foi muitos anos que eu ia na sua casa, você tinha 3 filhos, como tem até hoje, né? E a sua esposa, eu ia lá buscar você, sua esposa, seus 3 filhos, e ia levar depois do culto. Muitos anos foi feito isso, né? Lembra-se? Sim, Nós claro, éramos nossa. inseparáveis. Passávamos, íamos para o monte, subíamos, descíamos, orávamos, intercedíamos pela cidade, ia visitar as pessoas, orava, pregava a palavra, contávamos os testemunhos e orávamos. E nós éramos intercessores na igreja, nós orávamos pelas pessoas, pelas causas. Olha que nós fizemos muita coisa junto. Nós temos histórias. Você também tem história. Você intercedeu pelo meu casamento, você fez um voto com Deus. Olha, se isso não acontecer em tal dia, eu abandono o evangelho. E chegou o dia, não sei se você já contou esse testemunho aqui, e Não. a carta não tinha chegado. Aí eu cheguei na igreja e falei, ó, Jurandir, não chegou nada. Ele falou, não, não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. E quando foi na segunda-feira, eu liguei para você, falei, Jurandir, a carta chegou sábado, depois que eu saí da loja. A carta chegou. Nossa, aquilo foi um testemunho tremendo. Não esqueço nunca, meu irmão. Não esqueço nunca. Nós vivemos momentos diante da presença de Deus maravilhosos. E isso aqui fala que a vida tem sentido. Tem sentido a vida. A vida com Deus tem sentido. As promessas de Deus não são em vão. Tudo que o pregador prega aqui, que fala a respeito da sabedoria, que é a palavra de Deus, que é conhecer a Deus, que é temer a Deus, é verdadeira. Eu tenho prova disso. Você sabe disso. E você é uma prova disso na minha vida. E que Deus existe e que Ele se importa conosco. Que Ele está sempre presente em nossas vidas. Desculpe interromper aqui,
Mas é que quando você falava, eu me lembrava desse momento. Tem algumas partes, Amém. momentos que vivemos juntos. Amém? E, e, e é uma das coisas que a gente fala, né, Mário, que a gente se emociona porque nós vivemos momentos de muita prova, né? Acho que muita dificuldade, né? E nesses momentos de angústia, né? As pessoas, nós nos aproximamos ali e íamos para o monte e orávamos, né? E mesmo não vendo, mas acreditando na promessa, né? Eu lembro que nós fizemos uma campanha de 40 dias do monte e, puxa, chovia e a gente insistia, e o pastor Marcos, e ali na casa da irmã Lúcia, e o grupo de homens subia, e vimos coisas tremendas acontecendo ali, né? Que se contasse hoje, talvez muitos nem acreditassem, né? E Sim. no final do 40º dia, com chuva, nós fomos buscar uma palavra e o Senhor trouxe uma palavra de exortação no sentido de que parabéns, vieram 40 dias, fizeram o voto, cumpriram com o objetivo e a gente estava em festa ali jubilando, né? Porque tinha acabado e era muito difícil você ir 40 dias, um grupo tão grande, né? E não falhar ninguém. E a palavra que veio foi: parabéns, mas vocês são servos inúteis. O versículo foi exatamente este, né? Porque só fizeram o que foi mandado. Então, foi um choque de realidade, na verdade, né? Uma palavra de exortação no sentido de que, olha, vocês vieram aqui para orar, para consagrar, estão buscando algo, mas a primeira regra é a obediência. A primeira regra é o temor. A primeira regra é manter a submissão. Você entender que sobre você existe um maior, e quem faz é ele, né? Então, aqui quando o pregador ele traz no final, né? Depois de trazer tudo isso que você pode ter a sua religião, você pode ter a sua fé, você pode ter o seu emprego, você pode ter tudo, mas o seu limite ali é o cemitério. O seu limite ali é você saber que essas coisas vão ficar aqui e o que vai sobrar é a memória, o que vai sobrar é o patrimônio que você construiu e que vai ficar para alguém e que de repente esse alguém nem tem a sua amizade, nem valoriza o seu esforço e nem te acompanhou na caminhada, mas é esse que vai herdar. E isso acontece com quem é bom, com quem é ruim, com quem é mal, né? A morte é bem democrática, né? Mas no versículo 6, ele diz: amor, ódio e inveja, para eles já não existem mais, para quem morreu, né? Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá, você que está vivo, e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam brancas. Aqui ele fala de santidade, né? Que as suas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, né? Que nunca falte a unção de Deus sobre a sua cabeça, que nunca falte a glória de Deus sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, então tenha ali uma família abençoada todos os dias da sua vida, que é passageira, que é como um vapor, que Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a parte que cabe a você nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou. Então aqui o Salomão, né, depois dele ele trazer esse choque de realidade, ele fala: irmão, não pense que porque você vai na igreja você não vai ter prova, não pense porque você vai na igreja, porque você ora, porque você dá o seu dízimo, porque você dá a sua oferta, porque você glorifica, que você não vai ter um carro roubado, que você não vai ter uma enfermidade, que você não vai ter uma doença, que você não vai morrer, que você não vai ter uma decepção, que não vai acontecer algo de ruim na sua vida, porque você está nesse mundo, o mundo jaz no maligno e ele anda ao redor buscando quem ele possa tragar. Então você está sujeito às mesmas coisas que todos que estão debaixo desse sol aqui podem estar. Mas se você se apega com Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele acampa ao redor do que os teme e ele o livra. Então esse é o princípio do evangelho, esse é o princípio da palavra de Deus na Bíblia inteira, né? O Senhor ele te dá livramento, o Senhor ele te dá vitória, o Senhor ele contorna as situações, ele te faz sentar no meio dos príncipes, ele te tira lá de uma situação de necessidade e te põe
num castelo. Então, esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Mas o que que ele requer de nós? Ele requer obediência, ele requer o temor, ele requer que nós andemos em novidade de vida, que nós andemos em santidade. Então, aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, ele primeiro joga o balde de água fria, né? Fala assim, ó, não vai se achando porque você é muita coisa não, porque Salomão estava lá no final da vida, era, né, muito rico, construiu muitas coisas, e ele está dizendo exatamente isso. Falou, ó, eu fiz tantas coisas e no final aqui tô meio desanimado, tô meio até entristecido com o que tô vendo que o que eu tenho para frente não é muito. E o que ficou para trás, quem vai valorizar, né? Então, ele dá o ponto de vista dele, né, sobre a vida dele, passa algum tipo de ensinamento para que você possa aproveitar mais o seu dia a dia, e ele dá o valor da família, né? Quando ele fala que, olha, tenha a unção de Deus sobre a sua vida, tem o óleo de Deus, né? O óleo significa a glória do Senhor, né? Significa a separação de Deus, né? Quando você é ungido para algo, você está sendo separado por Deus para alguma atividade, para alguma boa obra, para um reino, alguma coisa do gênero, né? Que o óleo simbolizava quando se derramava o óleo sobre a vida da pessoa. Mas mantenha alvas aí as suas vestes, mantenha as suas vestes brancas, ande pelo caminho correto, corra pelo que é certo. E depois ele fala assim, ó, ama aí a tua esposa, a tua companheira, a pessoa que está com você. Ele fala do valor da família, da importância da família. Então, valorize as coisas do Senhor, valorize o que ele tem colocado na sua mão, valorize a pessoa que ele deixou, que ele está colocando do seu lado. Essas coisas são as principais. E aí depois vem as outras coisas que você vai efetuar, né? Você vai trabalhar para gerar frutos, né, para sua casa e para sua família e para sua descendência. Você vai gerar frutos para a obra de Deus, para a casa de Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus, para que você seja aí um multiplicador da multiforme graça do Senhor. Mas você deve valorizar isso, a santidade do Senhor, o ministério que ele colocou na sua mão e a sua família. Olha que coisa extraordinária, né? Não é? Não é? Então a É, vida, ela é passageira, sim, ela é passageira, mas existem coisas importantíssimas pelas quais vale a pena você gastar o seu tempo, pela qual vale a pena você gastar a sua mente, vale a pena você se dedicar, né? Tudo quanto vier às suas mãos, faça, passa. mas ó, conforme as tuas forças. Faz, mas faz conforme as suas forças. Se você não aguenta fazer carregar 20 sacas, carrega 10. Carrega, mas não vai se perder nesse esforço, não vai se perder na loucura, não vai entrar na engrenagem, feito o desenho do Chaplin lá, né, que ele entra dentro de uma máquina e a engrenagem amassa ele, porque trabalha de sol a sol e faz hora extra, e nos fins de semana vai correr atrás de alguma coisa também, e aí abre mão da fé, abre mão da família, por conta de uma coisa que não era para ser primária, né? Então, a gente inverte a importância das coisas. Então, você deve ir lá fazer a sua feira, deve trabalhar lá na feira, deve vender lá no seu mercado, você deve trabalhar na sua indústria, você deve fazer o seu Uber, você deve dar aula, você deve cuidar da sua chácara, você deve. A gente tem que trabalhar, né? Lógico que nós temos que trabalhar, mas nós trabalhamos para um fim. O trabalho não pode ser o fim, né? Então, que seja alvo as nossas vestes, que não falte óleo sobre a nossa cabeça e que nós possamos valorizar a família que o Senhor tem nos dado e que nós possamos trabalhar e gerar recursos para cuidarmos dessas coisas. Mas nós não podemos deixar a nossa vida, a nossa espiritualidade, a gente não deve deixar a nossa fé, a gente não deve deixar a nossa família por conta de conquistar coisas materiais, porque aí a gente está subvertendo a ordem das coisas que o Senhor colocou. Alguém quer fazer algum comentário aí até esse momento? Santo Deus, estou edificada. É só ter a dizer isso. Estou edificada. Glória a Deus. Deus abençoe sempre. Bom, trabalho sem recompensa. Então, no versículo 11, você pode ler para Então, nós aí o versículo 11, mas embora eu já tenha lido? sim, Até o, eu vou. o versículo.
Até Então, o eu 13 justamente aí? ia falar sobre esse versículo, já que você está Pode me dando falar a então. oportunidade, Amém. é de Deus, né? A sabedoria, muitas vezes, mais útil aos outros do que aquele que a possui. Interessante essa passagem, né? A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Ele fala no versículo 11: Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, e foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. É melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Ele explana aqui o que ele viveu, o que ele viu debaixo do céu, debaixo do sol, o quanto as pessoas correm atrás do vento para conseguir alguma coisa, para pôr em prática aquilo que aprende, para ter seus sonhos realizados, concluídos. A dificuldade, a luta do dia a dia nos fazem pensar, assim como ele disse: será que adiantou? Será que valeu a pena? Porque há momentos nessa vida em que as lutas parecem tão grandes que a gente se aborrece. Muitas vezes nós não somos como Deus, tardio em irar. Nós não temos, às vezes, a paciência necessária. Nós somos impetuosos, às vezes. Nós somos arrogantes, orgulhosos. Maltratamos as pessoas, muitas vezes a quem amamos.
não reconhecemos que não é assim, não é por aqui, é por ali, e o tempo vai passando, e a vida vai se encaixando como uma engrenagem, mas que ao homem é difícil compreender. Só me resta saber que quando eu olho para o meu caminho, para a minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo as coisas, eu falo comigo mesmo. Ah, Senhor, eu cheguei até aqui. Essa prova está me sufocando, mas eu não vou desistir de ti, Senhor. Eu não cheguei até aqui para desanimar. Eu não cheguei aqui para perder a minha comunhão contigo. Afasta de mim, Pai, esse cálice. Me dá força para continuar. Não deixe que eu me abate. Me perdoe, me ajuda. Quantas vezes eu falei com Deus assim? Pai, eu cheguei até aqui. Não vou eu perder a comunhão contigo por causa disso, ou por causa daquilo, ou por aquilo outro. Não, eu não posso. Me ajuda. E falo como Jesus falou. Afasta de mim esse cálice, Pai. Porque, irmãos, se nós não buscarmos em Deus a força que precisamos, nós podemos nos perder. Porque a palavra diz que para entrar lá, a porta é estreita. A porta é estreita. E nós temos que ter força, ter ânimo, ter garra, ter coragem. Nós precisamos de ajuda. Mas o socorro vem do Senhor, né? Fez os céus e a terra. Uhum. Bem, Me fez lembrar do Salmo, né? Quando ele fala, né? O salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, cidade sitiada, né? Ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Aí a palavra diz que o socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra, né? E tem aquele cântico, né? Que conhecido na nossa região, mas eu não sei que do grupo quantos já o ouviram, né? Que ele diz que há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz demonstram amor por nós, né? E é isso, né? Nós temos a esperança, porque o nosso Redentor vive, como disse lá o autor, né, do Salmo ali, do livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, firmado nessa esperança, né? Eu sei que eu irei louvá-lo, né? E quando aqui Salomão ele traz essa palavra, né? Ele via embaixo do sol que mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os mais sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza. Isso serve para os ímpios de uma forma geral, para as pessoas que conhecem ao Senhor de uma forma geral, mas esse contraponto ele também diz o seguinte, que às vezes nós estamos no sentido, numa situação de opressão, que nós estamos lutando com um sistema, né? Estamos lutando aí contra coisas muito fortes, mas o Senhor aqui também é o contrário, também funciona, né? Que você fala assim, então, mas nem sempre esse pessoal que está achando que está com isso tudo, eles vencem, né? E aí eu volto a lembrar do exemplo que a gente citou ontem, depois eu até mandei o vídeo pro Fábio do tratorista lá. O juiz lá, ele tinha dado a sentença, derruba, derruba. E a população é, se juntou e não derrubou, e a mulher continuou morando lá, e o rapaz foi abençoado pela atitude que ele teve, porque reconheceram o esforço dele, depois veio uma outra pessoa lá e abençoou a vida dele. Mas é, assim, quantos barracos haviam sido derrubados? Muitos.
Mas naquele caso, chegou naquela pessoa, chegou naquela mulher, a sentença dela foi mudada. Então, o que acontece com os outros não necessariamente vai acontecer com você. O que acontece com os outros não necessariamente vai acontecer comigo. E o que acontece comigo não necessariamente acontece com os outros, né? Porque Deus, né? Aqui quando ele vem no contraponto, ele fala, mas por que acontece isso? Ele falou, por que nem sempre quem é mais rápido ganha a corrida? Por que nem sempre o mais forte vence a batalha? Por que nem sempre o sábio, né, tem pão? E por que nem sempre o prudente ele tem riquezas, mesmo que ele economize, mesmo que ele guarde? Porque às vezes ele passa necessidade. Por que as pessoas inteligentes nem sempre são as mais honradas, né? E aí ele responde, né? É porque tudo depende do tempo e tudo depende do acaso, tudo depende do momento, porque do outro lado, né? Aí, usando uma figura do futebol, nem sei quantos aqui gostam de futebol ou entendem alguma coisa de futebol, mas diz a lenda, né, que o Garrincha estava num time de futebol e o Garrincha era meio 13, né? Um cracaço de bola, um dos melhores da história, mas meio 13. E aí o técnico de futebol falou para ele, ó, Garrincha, é o seguinte, você vai estar ali pela ponta direita, o camarada vai pegar a bola lá atrás, o goleiro vai lançar na defesa, vai cruzar para o meio de campo, vai centralizar para você, você corre em direção ao gol, você marca e a gente ganha o jogo. Tá entendido? Certo. Aí todo mundo, não, tá entendido, a jogada tá armada, tá entendido. Aí o Garrincha levantou a mão, aí o cara falou, fala, Garrincha, o que você não entendeu? Ele falou, não, eu só queria saber se você combinou isso com outro time. Porque parece que não tem adversário, né? Parece que é tudo assim. Então, a falhabilidade dos projetos humanos. Os nossos projetos, eles podem ser falhos, dependendo do tempo e dependendo do acaso. Você marca um compromisso, naquele dia chove. Não é isso? Verdade. Você marca um compromisso, a outra pessoa não aparece. Eu tenho um testemunho de um amigo, a gente até perdeu o contato, até esfriou o nosso relacionamento um pouco, mas um colega de escola, na verdade, né? Estou muitos anos juntos, ele mora ali próximo da casa dos meus pais, e quando nós éramos adolescentes, o pai dele ele trabalhava cuidando de chácara, né? Ele não era bem caseiro, mas era um gestor ali, né? E aí o que ele fez? Fizeram uma proposta muito boa de negócio para ele cuidar de uma fazenda, para ele cuidar de uma chácara. Ele pegou a casa que ele tinha lá onde ele morava, ele vendeu a casa, fez um patrimônio, porque para onde ele ia, ele ia pegar aquele recurso e ele já estava indo com o emprego arrumado e ia deixar a família numa condição melhor, né, do que a que ele estava ali onde ele morava, mas ele já morava há muitos anos, tinha ali 5 filhos e tal. Enfim, estava tudo planejado, tudo esquematizado, tudo certo. Venderam a casa, alguém comprou, deu prazo para eles mudarem. Falou, ó, a gente dá 15 dias para vocês mudarem, ajeitar tudo. Nesses 15 dias o homem morreu. Misericórdia, né? É, Aí a família não entendia de fazenda, não entendia de cuidar de horta, não entendia de cuidar de animal. A família mal tinha contato com quem ele fechou o negócio, porque o pai que era o arrimbo da família, o pai é quem sabia dessas coisas todas. Eles pegaram o dinheiro da casa que eles venderam, compraram um terreno, construíram uma casa menor e tiveram que mudar da casa que eles moravam, que era na avenida principal ali do bairro, né? Era um bairro, mas tinha a avenida principal ali, a rua dos comércios. E não dava para desfazer o negócio, porque o outro que comprou já estava esperando para mudar. E ele levou anos construindo aquela casa, aquela propriedade, para ter o que eles tinham ali onde eles estavam, e tiveram que zerar e começar de novo. Então eles tiveram que começar a trabalhar, né? Os filhos mais novos tiveram que começar a trabalhar. Enfim, mudou toda a dinâmica da família, né? Hoje eles estão muito bem, graças a Deus, já casaram, já têm filhos, já tem até, né? Já tá até para ter neto, o povo. Mas foram 20 anos que eles levaram aí para reconstruir um patrimônio e para se desenvolver mais cedo, né? Porque a pessoa teve que amadurecer mais cedo. Mas por quê? É aqui o que diz esse texto, né? Porque existe o tempo e existe o acaso, né? O acaso ele também acontece. Ele acontece nas nossas vidas, né? Quantas pessoas não compraram uma moto para começar a trabalhar? É só um exemplo aqui, né? E aí ele comprou uma moto, ele fez um planejamento, falou: saí do meu trabalho e tal, não sei o quê, peguei aqui a minha rescisão, vou comprar uma moto, vou fazer umas entregas, vou fazer não sei o quê. E aí o cara teve a moto roubada.
Foi o caso do James. James comprou uma moto novinha para trabalhar e no primeiro mês roubaram a moto dele. Ele teve que pagar as 48 prestações da moto. Entende? Então, o acaso, né? Aí você fala assim, cara, o acaso ele pode acontecer. Deus vai nos abençoar? Vai. Deus vai nos restituir lá na frente? Vai. Mas aquele processo, naquele momento que a gente não entende na hora que passa, mas vai entender depois, você fala assim, rapaz, a gente tem que considerar sim. A gente tem que ter prudência, a gente tem que ter cuidado na nossa vida, a gente tem que ter um planejamento estratégico. E às vezes as coisas acontecem sem que a gente espere, mas a gente tem que ter, não é só achar que só coisas boas aconteçam, né? Então, não, você está trabalhando, você vai ter que ser prudente, você vai buscar prudência, quanto mais prudente você for, menos risco você corre, mas não quer dizer que você está imune, que você está livre, que não vai acontecer um problema, porque problemas acontecem, mas o Senhor, ele cuida de nós e ele nos avisa o tempo todo, né? Você vê que a palavra está aqui, a palavra está colocada. Já é avisado. Você pode não estar passando pela dificuldade nesse momento, mas a palavra de Deus diz que se você está no mundo, você vai ter aflição. Você não existe um texto que diga que você não vai ter aflição. Não, cara, você vai ter aflição. Você vai ser provado como ouro no fogo. Você vai ter dificuldade, até para você ter a sua fé aperfeiçoada, para ver se você é um murmurador, para ver se você está com Deus ou se você não está de verdade, para ver qual que é a sua, né? Existem testemunhos tristes, tristes, que o camarada estava com a pessoa lá, com a mulher e tal, num relacionamento, casado e tal, não sei o quê, teve o filho. Infelizmente, não sei se é bem esse o termo que se usa hoje, né? Mas houve a situação da criança nascer com algum tipo de necessidade especial. O camarada não aguentou, foi embora, abandonou, porque a regra, né, que a gente vê no geral, a mãe cuida e o mau caráter, né, abandona. E me desculpe falar dessa forma, né, porque eu não sei outra forma de explicar isso, né. Eu não conheço outra forma. O camarada que abandona a família para trás e vai construir outra família e larga para trás e não cuida, eu não conheço outra palavra para utilizar. Ele pode até se arrepender depois, pode se redimir, pode cuidar bem da família que ele construiu lá na frente, mas o que ele largou para trás, aquela atitude, foi uma atitude errônea, né? Então, Covarde. oi? Entendeu? Uma Então, atitude é meio covarde. estranho falar isso, né? Você fala assim, desculpa, mas então me ajuda com a palavra, né? Então é isso, porque nós temos as nossas responsabilidades e nós não podemos fugir delas. Então o texto você é livre, né? Você é livre para tomar as decisões. Você tem livre arbítrio. Deus deu o livre arbítrio para todos nós. Você é livre para tomar decisões, mas você deve assumir a responsabilidade pela sua decisão. É fácil, não. Mas o homem que não conhece a Deus, ele é louco. Ele não sabe o que faz. Ele pode estar aqui como estar ali. Ele não tem domínio sobre si. Ele se perde com facilidade. Ele E causa, aqui para ele é um causador de problemas. gerador de males, Só né? A Deus. Bíblia usa esses termos, né? Gerador de males. Existem pessoas que são geradoras de males, é incrível, né? Onde ela vai, ela leva a confusão, porque a confusão está nela. E para finalizar, ele deixa uma ilustração aqui de alguém que estava numa cidade e esse homem era sábio, a cidade estava sendo sitiada e ele poderia ter livrado aquela cidade. Mas as pessoas não foram até ele. Ele tinha condições, ele tinha recursos, isso me lembra muito um pensador, né? Um cientista que em Siracusa, né? Ele aguentou o sítio romano por muito tempo, né? E eles tentavam, e ele lá com as invenções dele manteve o exército afastado. E quando Arquimedes, né? E quando eles entraram na cidade, o general, né? O comandante falou assim: olha, não toquem em Arquimedes, dominem a cidade, mas não toquem em Arquimedes. Ele é importante para nós. Ele era um homem sábio, um homem inteligentíssimo que conseguiu segurar um exército, né? Impedir que a frota entrasse na cidade
com as invenções dele. Só que um soldado, não se sabe se ele sabia quem era Arquimedes ou se ele não sabia, ele matou o cientista na espada, porque ele estava revoltado, né? Ou porque ele perdeu muitos amigos na batalha, ou porque ele não sabia realmente quem era o cientista. Então, mas esse caso aqui, né, que foi muito antes de Arquimedes, ele fala que existem pessoas que podem te ajudar, existem pessoas que podem cooperar com você, existem pessoas que podem ser solução na sua vida, se você tiver a humildade de procurá-las. Então, de repente, nós, né, que somos pais, alguns que são avós, alguns que já têm experiência de vida, alguém que tem um bom conselho, alguém que tem uma palavra prudente, que tem uma direção, você está ali, ó. Você está vendo o que está acontecendo, mas às vezes a pessoa não te dá nem espaço para você falar nada. E ela passa por perreio, ela passa por dificuldade porque não quer ouvir, porque não quer buscar o conselho, porque não quer buscar o Senhor. Então o Senhor, ele está lá, ele está disponível. Você precisa dobrar o seu joelho, se submeter e buscar a direção do Senhor. Mas esse sábio que é colocado aqui, ele está na posição que o Senhor está. Ele está de braços abertos esperando você se aproximar, eu me aproximar, nós nos aproximarmos e nos colocarmos diante dele e colocarmos a demanda para ele. Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele não age? Porque ele é Deus. O menor busca o maior. Você deve reconhecer a sua pequenez, você deve reconhecer a sua necessidade e você deve deixar a arrogância e o orgulho e ser prudente e buscar o socorro, né? Então, como disse o salmista, né? Estou cercado, estou em apuro, mas de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra do Senhor diz que na vossa paciência, né, possuirei ali as vossas almas. Então, nós temos as nossas demandas, nós temos as nossas situações, nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor, ele é o nosso ajudador. Se proste diante dele, busque aos profetas, busque ali. Não estou falando para ficar correndo atrás de profecia, né? Os profetas, busque ali os líderes, busque ali os homens de Conselho, Deus, as né? mulheres de Deus, Os que sabem busque o mais. conselho, exato, busque a palavra, olhe a sua vida, veja se a sua veste está branca, veja se você está andando direito, se coloque diante de Deus e permita que Ele derrame o óleo sobre a sua cabeça, olhe para a sua casa, cuide da sua casa. Às vezes acontece, que nem aconteceu com o nosso irmãozinho lá, que a outra pessoa que está no relacionamento não quer estar mais. Aí não é uma culpa sua. Mas, enquanto você estiver na direção e for possível, né? Estava Você pensando faça nele agora. pelo certo, né? Você faça pelo certo. Então é isso que eu tinha para hoje aí e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e fechando com o versículo 18, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E aí a gente vê pelos maus governantes que a gente tem visto nesse nosso mundo aí, esses homens que gostam de guerras, esses homens que gostam de jogar bomba nos outros, esses homens que gostam de submeter o outro país pelo poderio econômico, né? E eu não estou aqui falando só de A ou de B, eu estou falando de uma forma geral. As pessoas que gostam de mostrar a força e deixam, né? Essa palavra de entendimento, a mesa de conversa, de discussão, o debate, né? Então, não é só uma nação contra outra nação, mas o governante que não cuida bem do seu povo também, né? Então, essa palavra ele traz, me remete, né, a mim, assim, nesse momento que a gente vive, é isso, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Que nós possamos aí vigiar no Senhor, né? E que nós possamos construir muitas coisas boas aí através do diálogo, através da conversa, através da oração e da intercessão, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade de podermos, em alguns, estarmos aqui juntos, reunidos, em Teu nome, para estudar a Tua palavra, Senhor, para aprender de Ti. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Senhor.
Continua conosco, Pai. Continua conosco, porque precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos. Tudo pertence a Ti. Eu sei, Pai, que tudo vai acontecer novamente, como aconteceu nos dias de Noé. Mas que nós, Pai, estejamos preparados, Senhor, para um grande dia, para podermos estarmos contigo na glória, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas iniquidades. Nos ajuda, Senhor. Continua nos ajudando, Pai, a passar pelos momentos difíceis, pelas provas, pelas lutas. Que possamos ter paciência, que possamos ser longânimos, que possamos, Senhor, ser tardio em irar, como a Tua palavra nos pede. E abençoa, Pai, aqueles que Te buscam. Abençoa-os, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que este dia seja um dia de vitória para cada um que ouviu este devocional e o que vão ter oportunidade de ouvir. O Senhor esteja cuidando de cada um deles. Abençoe o Jurandir, a sua esposa, seus filhos e filhas. Abençoe também a mim, Pai. A todos os meus filhos, ó Pai. Abençoe meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos. Abençoa todos os pastores, ó Pai, que têm compromisso contigo, Senhor. E alcança, Pai, aqueles que ainda não foram alcançados, Senhor. Alcança. Para que tenhamos a vitória em Ti. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, eu quero apresentar ao Pai querido e santo o Fábio e a irmã do Fábio ali. Se eu possa visitá-los, ó Senhor amado, naquela necessidade, visita a tua serva que está ali hospitalizada. Não sabemos a razão pelo qual o teu servo não participou na data de hoje, mas que o Senhor possa cercá-lo com o círculo sagrado do teu amor, que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele, sobre os demais irmãos que não puderam participar conosco aqui no dia de hoje. Visita, Senhor, as pessoas que têm sido motivo de oração durante essa semana, que foram citadas aí já. Que o Senhor possa, Senhor, fluir sobre elas o teu Espírito Santo e derramar da tua graça e derramar do teu amor. Senhor, que o Senhor possa fluir em nós a tua palavra, Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais de ti, que nós possamos aplicá-la, Senhor amado, nas nossas vidas diárias. Toma ali a vida do Mário, Senhor, toma aquela situação ali na chácara, Senhor, que o Senhor possa abençoar para que os homens ali que cuidam daquela parte elétrica ali, naquela região, possam ser tocados e possam ser, ao Pai querido santo, movidos a corrigir aquele problema que tem acontecido lá, Senhor. Abençoa aquela comunidade, abençoa ali, Senhor amado, em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como... Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.